Olá, o Salto para o Futuro já está no ar. E hoje, no quarto programa da série Conhecimento Matemático, desenvolvendo competências para a vida, vamos falar sobre o ensino e a aprendizagem das frações. Para este encontro, convidamos a professora do Departamento de Matemática da Universidade de Brasília, Nilza Aigerer Bertoni, que também é consultora desta série. A professora do curso de Pedagogia para Professores em Exercício, no início de escolarização, da Universidade de Brasília, Enan Lima Pires. E o professor do Departamento de Educação da Universidade Federal de Pernambuco, José Maurício Figueiredo Lima. Participe você também do Salto para o Futuro. O universo dos números fracionários faz parte de nossas vidas. É nas séries iniciais, no entanto, que os alunos começam a reconhecer esses números, a saber em que situações eles são utilizados e como estão inseridos no dia a dia. E eles fazem parte do cotidiano dos seres humanos há muito tempo. Na antiguidade, as cheias do rio Nilo derrubavam cercas e uniam terrenos de diferentes agricultores. Quando a água baixava, o faraó mandava os estiradores de corda dividirem novamente os lotes, a única forma de garantir o pagamento de impostos cobrados de acordo com a área de cada terreno. Cordas marcadas com nós eram um instrumento de medição e hoje são apontadas como uma das prováveis origens dos números fracionários. Os egípcios trabalhavam bem com as frações. Agora, as frações egípcias tinham uma singularidade que ninguém entende. E os especialistas discutem muito por que é que eles faziam isso. Eles só trabalhavam com frações de numerador 1, são as frações simples. Um meio, um terço, um quinto, um sétimo, um nono. Eles não tinham, por exemplo, nunca trabalhavam com 3 nonos. Além das frações egípcias, também existiam as frações criadas pelo povo da Babilônia, que foram muito utilizadas até o século XIII. O sistema de numeração babilônico essencialmente era igual ao nosso. Só que nós usamos a base 10, eles usavam a base 60. Era um sistema tão bom que os matemáticos gregos, os astrônomos gregos, que foram muito, muito melhores do que os astrônomos e matemáticos babilônios, quando um astrônomo grego queria fazer conta, por exemplo, Hiparco, tudo, sabe o que ele usava? As frações sexagesimais, ele ia para o sistema babilônico. Atualmente, há países em que o uso dos números fracionários é comum. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles são usados na medição das horas e até mesmo nas moedas. Já no Brasil, os números fracionários não são tão usuais. Mas quem trabalha com frações no dia a dia tem até maneiras para lidar melhor com elas. Esse é o caso do seu Pereira, que há 46 anos trabalha em uma confeitaria e até hoje se lembra do modo artesanal de dividir tortas. A melhor maneira de cortar uma torta é você dividi-la ao meio. Aí dali você volta a cortar a metade em 2 partes e depois as outras 2 em 2 partes. Ele já fez 4 e elas saem certinhas. Bom, se quando o seu Pereira começou a trabalhar aqui, a divisão das tortas acontecia na base do olhômetro, de uns tempos para cá a coisa mudou bastante. Com esse marcador aqui, ele marca a torta e divide em pedaços iguais para atender a todos os fregueses. É certinho ali, ele já sai os pedaços totalmente iguais. De acordo com o professor João Bosco Pitombeira, essa noção de que os números fracionários são partes iguais de um todo é fundamental. A passagem do conceito de fração como parte de um todo para a fração como número, isso é essencial. É por isso que ele tem parte da dificuldade do trabalho com o número decimal, é que ele não fez essa passagem do conceito de fração como parte de um todo para um número. Por exemplo, você tem uma reta, você tem aqui o 0, você tem 1, tem um 2, marcar 3/4, marcar 5/7, marcar 8/13, aprender a interpretar a fração como um ponto da reta numérica, ou seja, a fração como um número. Para o professor Ubiratã D'Ambrosio, a principal questão que envolve o trabalho com as frações é a falta de praticidade nas operações matemáticas. Ela não é tão prática, não é tão flexível, ela é muito mais complicada de se lidar e muito menos útil do ponto de vista de representar coisas que você precisa fracionar, etc. As frações são importantes, principalmente em estágios posteriores da escolaridade, no ensino médio, em que você não tem mais frações numéricas, mas você tem frações literais, que inevitavelmente aparecem quando você vai resolver, por exemplo, problemas de geometria, problemas de física, você vai ter A sobre B.
Bom, primeiro eu quero agradecer a presença de vocês no programa de hoje e começar com a pergunta do dia, que é a pergunta tema do programa, né? É possível ensinar frações para a vida, professora Nilza? Seguramente, eu penso que sim, mas nós temos que dar uma guinada no que tem sido feito até o momento, principalmente nos livros didáticos, que tem se preocupado muito em apresentar figuras geométricas divididas igualmente e das quais a criança pinta algumas, recaindo num processo que é chamado de contagem dupla. Eu conto quantas tem e conto quantas eu pintei e fabrico um número. Isso realmente não prepara para a vida. Porém, se eu fornecer às crianças situações em que naturalmente vão aparecer partes muito simples, dividir 3 laranjas para 2 crianças. Seguramente não tem, ela não vai deixar uma laranja sobrando, ela vai fazer aparecer uma laranja e meia laranja. E existem muitas outras, como contar um conjunto de coisas, em que aparecem coisas inteiras e coisas aos pedaços, às metades. Então, ela precisa, de certa maneira, ela tem essa intuição de reunir as metades para ir formando os inteiros, e isso está acrescentando aos números naturais outros números, que por enquanto ela está só verbalizando, mas que também ajudam na contagem. A partir dessas situações iniciais, existem inúmeras outras onde ela realmente vai ter o sentido do número fracionário e vai saber aplicá-lo em situações da vida e do cotidiano. Professora, na mesma questão para a senhora, que é a questão tema do nosso programa de hoje. É possível ensinar frações para a vida? Bom, eu justifico esse assunto, né, e a presença deles nas salas de aula. Primeiro, o professor Pitombeira, quando mostrou no vídeo, a questão cultural. Historicamente, a gente utiliza fração. É claro que na nossa cultura muito pouco, mas isso também não justifica eliminar esse assunto da sala de aula. Então, primeiro que é possível se a gente trouxer um pouco dessas situações que estão fora da escola para dentro da sala de aula, fazer um caminho um pouco inverso. Que a escola ela trabalha muito na perspectiva de criar situações que muitas vezes são situações absurdas, pensando que aquilo ali pode ser utilizado fora da escola, quando na verdade a gente tem que estar buscando esses saberes, essas soluções, esses problemas, que existem fora da sala de aula, que existem no cotidiano da criança, e trazer para a escola. Ensinar as frações na sala de aula, concordo com a fala da professora Nilza, se a gente focar na questão da formação do conceito, é possível trabalhar assim. A memorização, simplesmente pela memorização, ela vai perder. Ela vai esquecer porque ela não vai utilizar. E a gente também não pode esquecer que, apesar de ser um conceito difícil para a criança, até porque envolve estruturas mentais complexas, a gente não pode esquecer que mais à frente ela vai precisar desse saber para lidar com outros conhecimentos matemáticos. Então, só eliminar não é a saída. A gente tem que estar buscando qual é a melhor forma de trabalhar isso aí na sala de aula. Ok, professor José Maurício, a mesma questão para o senhor. É possível ensinar frações para a vida? Eu acho que sim. O que eu acho que tem faltado à escola e aos currículos é deixar a criança se expressar ao seu modo, ou seja, fugir ao convencional, ao trabalho convencional, ao tipo de técnica operatória que a escola e os currículos em geral impõe, de uma certa maneira, via o professor, e mais amplamente, quer dizer, não só a escola, mas, digamos, no âmbito da família, no âmbito da sociedade, de uma maneira geral, que foi formado dentro dessas mesmas referências, como a Nilza se referiu, quer dizer, mais no sentido de um exagerado simbolismo e não de uma efetiva significação do que está fazendo. Então, acho que é possível reverter esse quadro desde que se passe a fazer uma educação matemática mais sintonizada com as possibilidades da criança e aquilo que lhe seja significativo. Ok, a primeira participação do programa de hoje é da Maria José, do Maranhão. Olá, Maria José. Olá, Bárbara, especialistas.
Sou Maria José Barreto e a pergunta é do cursista Pedro Henrique, do teleposto da Unidade Escolar Prefeito José Vieira Lins. Quando dizemos que 1 minuto é 1/60 de uma hora, a coisa complica para muitos. Hora, minutos e segundos geram problemas matemáticos e aritméticos. Nossa tradição, nossa cultura não incentiva o raciocínio dos números nas situações problemas do cotidiano. Constatamos isso nos exames e vestibulares. Onde podemos melhorar e quais as estratégias? Boa noite e obrigada. Maria José, mais uma vez, muito obrigada por ter participado do programa de hoje, tá bom? Professora Nilza, por favor. Olha, apesar da dificuldade, eu diria que essa situação é uma situação digna da gente parar, se debruçar, pegar relógio, pegar mesmo toda a unha, porque ela é uma situação que surge na vida. Por que eu digo isso? Quer dizer, só afirmar isso seria uma temeridade, algo inócuo do ponto de vista de aprendizagem. Porém, tentar fazer o aluno ver que se a hora tem 60 minutos, isso ele pode ver pelo andar do ponteiro maior dos relógios, ele contar ou ele ver que ali precisou ele mover-se ou andar 60 intervalinhos para completar a hora, a partir de quantos minutos formam a hora, vem a reversibilidade. Então, essa partezinha, como pode ser chamada? E claro que esse é um exemplo já um pouco avançado, um pouco complexo, mas o quarto de hora, quantos quartos de hora, quantos pedaços daquele eu preciso para formar a hora? 4, por isso ele chama quarto. Se 1 minuto eu preciso 60 deles para formar a hora, então cada um deles vai chamar 1/60. Isso não pode ser explicado assim em 2 frases, como eu fiz agora, mas tem que ser trabalhado com a criança, ser dado como um desafio aos grupos, até cada um ir fazendo as suas hipóteses, ir fazendo as suas estratégias e poder explicar aos outros ou expor aos outros o seu pensamento, até que a classe vá chegando no entendimento dessa frase. Ok, Maerlene do Tocantins, olá. Olá, sou Maerlene, do teleposto do Colégio Estadual Pedro Vereador Teixeira, Nova Rosalândia, Tocantins. A pergunta é do professor Pereira. Nas escolas da atualidade, onde se procura representar de forma prática o ambiente social, proporcionando ao aluno um conhecimento significativo, pergunto, como tornar o ensino significativo da representação fracionária numa sociedade moldada pelas evoluções tecnológicas, como exemplo a calculadora? Boa noite e obrigada. Obrigada, Maerlene, pela sua participação e ao professor Pereira, o meu xará, pela pergunta, tá bom? Obrigada mesmo. Professora Inan. Bom, retomando um pouco, acho que ela está perguntando sobre como tornar o ensino significativo, sendo que o registro fracionário, ele não é tão comumente utilizado no nosso cotidiano, né? Lembrando da calculadora que você encontra o registro decimal. Bom, mas aí mais uma vez eu preciso voltar naquela fala inicial de que não é porque nas calculadoras a gente não vai encontrar esse registro, na nossa sociedade a gente não vai encontrar tanto, que a gente simplesmente vai abandonar. É um registro, é uma outra representação, ambos, decimal e fracionário, é número racional, né? Então precisa se trabalhar essas diferentes representações, até porque o entendimento do número racional tem a ver com o entendimento de que eu posso representar meio de forma fracionária, como eu posso representar meio com número decimal. Eu posso representar de diferentes formas uma mesma quantidade. Então, apesar dessa pouca utilização no nosso cotidiano, e fico feliz em saber dessa fala da professora de estar trazendo esse contexto, né, para a sala de aula, porque eu penso que seja esse mesmo caminho. Então, apesar disso, é a gente lançar desafios para buscar esses registros para que a criança também possa se deparar. No próximo vídeo, acho que a gente vai poder ter
conversar um pouquinho mais sobre essa questão do registro, porque vai aparecer situação que as próprias crianças vão estar discutindo sobre o registro fracionário. Uma atividade na escola, né? Isso. Agora a gente tem perguntas que estão com a Mônica, não é, Mônica? Isso, Bárbara. O e-mail vem da equipe da TV Escola de Anápolis, Goiás. E eles querem saber como levar os alunos a terem a compreensão do sentido dos números fracionários, sem terem que fazer enormes cálculos que são priorizados pela escola. Professor José Maurício. Acho que uma questão importante no sentido, digamos assim, na lógica do número fracionário, eu vou lembrar que há bastante mudanças aí, se o aluno vem trabalhando com inteiros, ou naturais, e ele vai agora se deparar com um número que é uma relação. Daí o fato dele ser expresso por dois outros números. Então, isso representa uma mudança significativa em termos, se antes ele lidava com, digamos, com a cardinalidade e ele representava conjuntos iguais com números, era expresso por números iguais ou diferentes, em números diferentes. Agora ele vai com a questão dos números racionais e das frações, vai ter coisas bastante diferentes. Por exemplo, ele pode ter números diferentes que expressam uma mesma relação, ou seja, que detectam uma mesma quantidade. Eu acho que o que a gente teria como professor ficar atento é que a fração não é tão somente o que alguns autores em pesquisas salientam isso. Por exemplo, a professora Terezinha Nunes lembra muito isso nos trabalhos, que o ensino, de uma certa maneira, enfatiza a contagem tão somente de um número para pôr no numerador e a contagem de um outro para pôr no denominador, e não da relação que se estabelece entre esses dois números. Eu acho que essa é a questão fundamental. Quer dizer, que nós tenhamos a compreensão de que é um novo significado de número que aparece aí. Tá certo. Professora Ana, eu sei que a senhora quer comentar, mas o James está aguardando a gente já, e aí ele vai fazer a pergunta agora, e depois eu passo para a senhora. Olá, James. Boa noite, Bárbara, Mônica, especialistas e cursistas do Salto para o Futuro em todo o país. Sou o professor James Aguiar Araújo, orientador de aprendizagem da Escola Estadual Bartolomeu Bueno da Silva, em Carmolândia, Tocantins. Gostaria que os especialistas pudessem nos dar alguns exemplos que contribuíssem na superação das dificuldades e problemas no ensino e na aprendizagem dos números fracionais que vivenciamos no cotidiano escolar. Ou seja, exemplos práticos para a construção do conhecimento matemático para a vida. Boa noite, obrigado. James, muito obrigada pela sua participação, bom ouvir você. Gostaria de ouvir você mais vezes aqui no programa, tá bom? A gente conta com a sua participação. Professor Enan, fique à vontade, porque eu acredito que o seu comentário também tem a ver com a pergunta anterior. Essa pergunta faz uma relação também com aquela pergunta, né? Então, retomar um pouco a fala do professor. Estava falando sobre essa questão dos cálculos da pergunta anterior. Primeiro, é interessante que quando a pessoa fala assim, é preciso levar os alunos a terem compreensão do fracionário sem aqueles cálculos enormes, a gente tem que entender que por trás disso tem uma concepção de trabalho com os números fracionários, que a concepção que os números fracionários, eles ficam, o forte dele está exatamente naquela quantidade de cálculo. E a gente tem que ter tranquilidade, e muita tranquilidade, para saber que com as crianças das séries iniciais do ensino fundamental,
que a gente não precisa estar se preocupando com essas quantidades de cálculos e sim com a formação dos conceitos. A gente tem que realmente ficar tranquilo quanto a isso. Existem já documentos norteadores, como os parâmetros curriculares nacionais, que já traz essa discussão, que não tem necessidade dessa quantidade de cálculos, que a gente pode trabalhar com a fração sem estar colocando a criança para fazer aqueles cálculos, que ela pode estar manipulando materiais, ela pode estar resolvendo situações, problemas, buscando diferentes registros, e ela chega lá. Agora, quanto a essa fala do professor James, né, de Tocantins, que ele fala de algumas dificuldades. Muito bacana a sua pergunta, porque às vezes a gente fica aqui só na discussão, é possível e não entra no ponto, né? O que pode ser feito lá na sala de aula, no trabalho com a criança. Uma das coisas que a gente tem feito ao estudar os números fracionários, é que a gente pode começar diferente o trabalho, que não seja sempre começada a representação de pizza ou de figura geométrica, uma figura que representa uma pizza, que vai pintar, né, partir, pintar. A gente não necessariamente precisa começar por aí. Por exemplo, no vídeo inicial, a gente viu uma parte da história que traz as frações com origem na medição de terra. E é difícil você encontrar um trabalho com os números fracionários que esteja associado com as medidas. Geralmente são duas coisas completamente diferentes e separadas, trabalhadas na escola. Então, um dos caminhos, lá na sala de aula, professor, que você pode estar utilizando, é esse. Por que você não começa com esse trabalho de medidas para depois entrar naquele registro, que é o registro fracionário? Porque ele é apenas mais um registro, que ele tem que entender dessas relações entre dois números, que vai ter um número, ele tem que entender isso, mas ele é mais um registro. Ok, a Mônica tem mais perguntas, não é, Mônica? A pergunta vem do Núcleo de Tecnologia Educacional de Jataí, em Goiás. Os cursistas perguntam, segundo o boletim, frações com denominadores diferentes referem-se a partes da unidade de tamanhos diferentes. Para somá-las, precisamos expressá-las de modo que se refiram a pedaços iguais da unidade. Ou seja, devemos conseguir frações equivalentes a ambas, com o mesmo denominador. Eles gostariam que vocês esclarecessem um pouco mais sobre esse processo. Professora Nilza, a senhora é a autora do texto de hoje, né? Por favor, fique à vontade. Eu vou tentar esclarecer por meio de uma situação que ocorreu semana passada em Aracruz, quando eu estava lá num trabalho com professores. Então, nós tínhamos a situação de dividir 10, não me lembro, frutas ou bolos para 6 pessoas. E houve uma discussão toda e uma das professoras veio com a seguinte solução. Olha, tem 10 para 6, dá um para cada um. Pronto, já gastou 6, ainda tem 4. Essas 4 eu pego 3 e divido ao meio. Gero 6 metades, dou uma metade para cada um. Mas sobrou 1, que ela gastou 6, mais 3, 9, sobrou 1. Então, o que você faz com esse 1? Divide para os 6. A resposta dela estava perfeita. Cada um ia receber um bolo inteiro, ou um pedaço de bolo inteiro, ou um doce inteiro, mais uma metade de doce e mais um pedacinho que a gente... Mas que pedacinho é esse? Dividiu em 6, então é um sexto. Agora veja, essa maneira de expressar que é correta não pode ser simplificada e dada de uma maneira mais direta, mais única. Então eu penso que isso, toda essa situação que estava no texto, ela também vem de situações mais vivas. Então, quando nós questionamos, pois é, mas você tem um meio e um sexto. É exatamente o caso, frações com denominadores diferentes e, de repente, eu quero juntar e traduzir isso de uma única maneira. E conversando, o que apareceu foi, é claro que metade do doce tem um tamanho diferente de um sexto do doce, mas metade do doce, o doce inteiro corresponderia a 6 cestos. Metade são 3 cestos. Juntando com um sexto, ficam 4 cestos. Repara que ela viu a necessidade de transformar o meio, que tinha um tamanho diferente de cesto, em cestos, ou às vezes é necessário mudar os dois para um terceiro tamanho. E eu queria ressaltar ainda um ponto. A primeira solução da professora era muito mais entendível, era muito mais clara, lidava muito mais com números fracionários. Cada um recebeu 1,
mais meio, mais um sexto. Era assim que os antigos egípcios trabalhavam, com frações unitárias. E eles não reduziam aos 4/6, mas que é uma maneira atual. Ok, vamos fazer um rápido intervalo, voltamos em instantes. Embora os números fracionários não sejam tão usuais no nosso cotidiano, como vimos na reportagem do primeiro bloco, o trabalho na escola pode e deve ir além do estudo de numeradores e denominadores. A professora Cristina Ribeiro, do Colégio de Aplicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, encontrou nas receitas culinárias uma forma de realizar esse trabalho. Veja a reportagem. No dia da nossa gravação, a professora Cristina levou algumas receitas culinárias para a turma e pediu aos alunos que observassem os números que faziam parte das listas de ingredientes. Meio e um quarto. São frações. O que vocês descobriram aqui, que vocês estavam observando? 3/4 de água, de xícara de água, isso aqui são 3/4. E é um inteiro dividido em 4 e pega 3. Para que os alunos pudessem perceber mais facilmente o significado das frações, xícaras e copos com medidas foram levados para a sala de aula. Se você se fixar só em desenhar e pintar, desenhar, por exemplo, pizza ou barra de chocolate, ou seja o que for, divide em 6 partes, pinta 2, divide em 4, pinta 1. Se você não variar as atividades, eles acabam trocando. Eles acabam botando, em vez de um 4, botando 4 sobre 1. Em vez de 2 6, botando 6 sobre 2. Depois de perceberem a relação entre os números fracionários e as quantidades utilizadas nas receitas, os alunos desenharam os ingredientes. Em seguida, a professora levou uma dupla até o quadro. O que tem mesmo nessas xícaras? Isso daqui é meia xícara de açúcar, essa daqui é uma xícara. Outro aluno foi chamado ao quadro e transformou o desenho das colegas numa fração. E aí surgiu uma dúvida. Eu estava observando na revista e nas receitas é mais usado a barra diagonal, assim. Então eu acho que é mais que o certo é aquele diagonal. Os dois são certos, só que a barra inclinada é para economizar espaço. Dúvida esclarecida, chegou a hora de um novo desafio. Agora vocês já colaram a receita, agora vocês vão ler a receita e vão triplicar a receita também nas duplas. E os aprendizes de cozinheiros se debruçaram novamente sobre as receitas. 2 duplas chegaram ao mesmo resultado, mas usaram estratégias bem diferentes. Mas e no meio quilo de carne, Thaís? Meio quilo a gente fez 3 vezes o meio. Então mostra aqui do lado. Mostra aqui do lado como é que vocês fizeram 3 vezes meio. A gente fez 3 vezes. Aí deu igual. 3 vezes meio, então deu o quê? 1,5 kg. 1 inteiro, que é o quilo mais meio. Quem é que fez isso de outra maneira, hein? Meio quilo mais meio quilo, 1 quilo. Mais meio quilo, 1,5 kg. Terminado o desafio, um dos alunos comentou por que gostou da atividade. Porque a gente aprendeu mais sobre multiplicar, fazer fração, essas coisas de matemática. A gente aprendeu mais sobre matemática. E a professora reafirma a importância de levar para a sala de aula situações do cotidiano. Porque, na verdade, a gente usa a fração todo dia, todo momento, toda hora na vida. Então, a gente tem que procurar trazer as situações de vida em que a gente usa a fração para a sala de aula. Professor Enan, que acabamos de ver nesse vídeo, é exatamente um exemplo do ensino, né, das frações para a vida, né? Isso. E é interessante que a professora, ela veio dar a resposta que o professor buscou anteriormente. Você veja que ela trabalhou até mesmo com a multiplicação de fração, sem estar forçando aqueles cálculos, sem estar batendo a tecla nisso. Ela veio de uma receita, pediu para a criança, se ela for triplicar essa receita, o que vai acontecer com aquelas medidas que estão ali. E a criança trabalhou ali de forma significativa. Eu ia dizer também prazerosa, né? Que muitas vezes as duas coisas podem andar juntas, né? E outra coisa é que a gente não tem que estar muito preocupado se de repente o registro que a criança ali, ela colocou um inteiro e o meio, né, do lado.
mas que não necessariamente poderia ser só aquele. Ela poderia usar outros registros, ela poderia desenhar o que ela pensa que represente 1,5 kg, ela poderia usar um número até mesmo decimal, né? Que na discussão de ontem, que veio exatamente discutir sobre os decimais, mostra aí que a gente pode partir disso e trabalhar a medida junto com fração. Ok, a Ivanir de Goiás já aguarda. Olá, Ivanir. Boa noite, eu sou Ivani Dolores, estou falando do teleposto do NTE Goiânia. Um abraço a todas e a nossa pergunta é a seguinte: sabemos que devemos respeitar o ritmo individual dos alunos no processo ensino-aprendizagem e que o manuseio de material pedagógico concreto possibilita melhores condições para a construção de conhecimentos matemáticos. Tal prática requer mais tempo dos professores e, às vezes, prejudicamos o cumprimento das propostas curriculares em detrimento do total de dias letivos. Como resolver essa problemática se, de um lado, precisamos de tempo e, de outro, a grade curricular do ensino fundamental, por exemplo, ainda é fechada por série? Muito obrigada, boa noite. Obrigada, Ivanir. Um abraço para você também. Bom te ouvir. Gostaria de ouvir você mais vezes aqui no Salto, tá bom? Eu sei que você é uma frequentadora assídua. Que bom ter você de volta, tá bom? Professor José Maurício. Se eu entendi bem, a questão que ela coloca, eu vou enfatizar a questão do material concreto, eu acho que muitas vezes a tradição da escola tem dado uma ênfase muito grande à questão do material e muitas vezes a questão mais importante já está na cabeça da criança. Quer dizer, o que é preciso é nós professores oportunizarmos condições, criar as condições para que essa criança se expresse e fale da sua experiência lá fora. Quer dizer, eu sinto que muitas vezes nós professores ficamos assim, lamentando muito o fato de a escola não ter assim, um grande material para ser utilizado. E a gente observa, chegando mais próximo da criança, que ela já tem as representações sobre as quais nós poderíamos trabalhar. Porque a função do material concreto é criar uma representação mental sobre a qual eu vou manipular depois com exercícios, etc. Ora, se a escola dispõe desses meios, melhor, mas não é uma questão muitas vezes essencial. A criança já tem a representação vinda das suas vivências no mundo lá fora. O que é preciso é criar essas condições para ela expressar. Professor, desculpa interrompê-lo, ela fala ali também, o professor de 1ª a 4ª série é um professor que lida com várias áreas do conhecimento, ele tem que trabalhar várias e aí precisa ter uma flexibilidade para estudar o trabalho com essas áreas. E o que ela se queixa ali também é da falta de tempo para organizar esse currículo de uma maneira mais significativa. Ela puxa por esse viés também. Como é que o senhor vê essa questão? É fato que a realidade do trabalho do professor nesse país é difícil, não é? Mas eu vou falar mais detidamente na questão da matemática, que é onde eu tenho experiência. E eu acho que a gente subestima as representações já construídas pela criança. Quer dizer, eu vejo crianças que o professor traz material, muitas vezes, tanto escolas públicas como particulares, e as crianças rejeitam porque ela já não aguenta mais estar repetindo o trabalho com aquele material. Por quê? Porque ela já tem a representação daquilo. Ela rejeita e rejeita muito sabidamente, porque o tratamento que é dado à criança é como se ela não tivesse alguma impossibilidade e que ela não tivesse gerado isso. Então ela reage a esse tipo de posição. Agora, eu acho que a questão de condições de trabalho existe, mas
Tá certo. A professora Enan e a professora Nilza querem comentar. Eu vou pedir mais uma vez só um minutinho para vocês, porque a Célia, de Tocantins, já está aguardando um tempinho. Oi, Célia. Oi, Bárbara. Sou orientadora de aprendizagem do Teleposto de Bernardo Saião. E estou com um grupo de professores aqui do Colégio Estadual Bernardo Saião, da rede municipal e acadêmicos do curso normal superior. E de acordo com o boletim, percebe-se que os livros didáticos não têm contribuído de forma eficaz para o ensino de frações. Perguntamos aos especialistas, como o professor pode contribuir para o desenvolvimento de competências para a vida se o livro didático ainda é, para a maioria dos professores, seu maior recurso didático? Boa noite, obrigada. Célia, muito bom te conhecer. Espero ver você mais vezes aqui no Salto, tá bom? Um grande abraço para vocês aí do Tocantins. Professora Nilza, depois eu passo para você, tá bom, Enan? Fique à vontade. Realmente, principalmente nesse caso de frações, e eu diria que também no caso de geometria, a maioria dos livros didáticos está bastante satisfatória. Quer dizer, se nós devemos começar o ensino de frações por situações do contexto, por situações cotidianas, isso aí não é encontrado nos livros. O que o professor pode fazer? Eu digo que um bom começo, eu tenho recomendado em capacitações, é os professores começarem a fazer uma lista de situações, de pequenas situações, tipo receitas, tipo perguntas, tipo a mãe que dividiu o bolo. Quer ver? A mãe dividiu o bolo em 8 pedaços. Tinha 3 filhos, veio um e comeu metade, veio outro e comeu um pedaço, e o outro comeu o resto. Quanto cada um comeu? Quer dizer, é toda um destrinchamento do inteiro em termos de oitavos, mas oriundo de uma situação bem concreta. Ou então, com 2 litros de leite, quantas garrafinhas de meio litro rendem? Isso aí é claro para a criança, mas se você perguntar quanto dá 2 dividido por meio, é um espanto. O que 2 dividido por meio? Algumas vezes as questões propostas assim, sem contexto, as crianças nem realizam bem o significado disso. Então, uma sugestão: façam listas de situações que podem ser propostas às crianças sem ensinamento prévio, usando os conhecimentos prévios delas. Reúnam-se para discutir, para trocar ideias, trocar experiências, porque assim vocês podem produzir uma maneira diferente de ensinar frações, mais ligada à vida, mais significativa e, de certa maneira, relativizando bem o uso do ensino, o uso do livro didático. Professora Enan, fique à vontade. A senhora queria comentar também a pergunta da Ivani de Goiás em relação à falta de tempo para organizar melhor esse trabalho com a matemática. Isso, professora Ivani, eu vejo quando a senhora coloca a questão do tempo, eu vejo duas dimensões aí do tempo. Tem o tempo do professor para a organização do trabalho pedagógico, e esse é um tempo que realmente tem a ver com as condições de trabalho, e esse aí, se não for por própria iniciativa dos professores, não vão nos dar essas condições de trabalho ideais, mas tem também a questão do tempo currículo, que é o professor que fica muito preso ao cumprimento do currículo, porque naquela série está definido que vai ser aquilo. Bom, e aí, professora, eu penso que a gente não pode ser escravo do currículo. Quem tem que dar o movimento da sala de aula, do que está sendo trabalhado ali, é o que a própria criança, as crianças daquela sala é que tem que dar esse movimento. A gente não pode ser escravo. Os currículos, eles são norteadores. Mas, às vezes, dependendo do trabalho que a gente faz na sala de aula, a gente tem que trabalhar com uma dimensão mais ampla de currículo. Porque as crianças, às vezes, elas trazem até coisas muito mais complexas do que aquilo que está previsto para determinada série. Então, eu só queria ressaltar isso aí, porque realmente a gente fica preso. E a gente tem que parar e pensar, e por que eu tenho que dar conta desse currículo? Onde é que está escrito que eu tenho que dar conta desse currículo? São os pais que vão cobrar, é o que a sociedade vai cobrar, mas quem está lá na sala de aula com a criança sou eu. Eu é que sei qual é o movimento, até onde ir e o que mais que eu posso estar tirando ele daquele grupo. E deixa eu falar só mais uma coisinha, Bárbara, da questão do livro didático. Da Célia. Isso, da Célia.
de Tocantins, não é isso? Que a Célia coloca da questão do livro didático, e aí realmente, às vezes, o livro didático ele é o único recurso para o professor, né? E aí, Célia, não é sugerir não, porque quem está na sala de aula sabe o que é melhor. Mas uma coisa que a gente vem discutindo, até porque livro didático, primeiro que ele não atende às necessidades ali dos seus alunos, aquela realidade ali. Muitas vezes a gente vê um livro didático que foi escrito para a comunidade, por exemplo, de Minas Gerais, a gente vê o livro didático sendo utilizado lá no Nordeste quando trata de assuntos que não tratam do contexto realmente da criança. E aí, Célia, quando você fala desenvolver competências, eu quero puxar um pouco a competência do professor também. Porque uma das competências que o professor ele também tem que ter é o de criar, o de propor situações na sala de aula, né, para trabalhar com a criança. E se a gente parar para a gente ouvir um pouquinho mais as crianças na sala de aula, a gente vai ver que elas mesmas vão trazer os problemas para serem trabalhados na sala de aula e que vão ser do interesse das crianças, né? Então, a gente não precisa ficar tão preso a isso. Se a gente parar um pouquinho e trazer o contexto para dentro da sala de aula mesmo, que é o que a gente fala. Ok, a Mônica tem outras perguntas. A Mônica Fonseca, de Recife, do SESC da Casa Amarela, quer saber que recursos podemos utilizar nas séries iniciais quando as crianças ainda não dominam os conteúdos de MMC e MDC. Acho que teria que partir da experiência da criança e estar menos preocupado com a questão simbólica, com uma representação simbólica, e buscar mais experiências efetivas de compreensão, trabalhando, por exemplo, o conceito de metade, que é um conceito-chave inicial, quer dizer, e a partir desses outros conceitos, e expressando a partir dos mais simples, e não ficar muito preocupado com a representação. Porque eu acho que as nossas referências, quer dizer, eu acho que isso vale para a questão anterior que a professora levantou. Quer dizer, o livro didático e nós, como professores, nós temos muita dificuldade de nos livrar das nossas referências antigas. Nós fomos formados dessa maneira. Nós fomos formados trabalhando fração em cima do aspecto perceptual e em cima da técnica operatória. Quer dizer, mudar referências não é uma coisa fácil, em nenhumas circunstâncias na vida. Então, eu acho que tentar fazer um ensino de fração que seja mais significativo, que atenda mais à lógica desse próprio conhecimento, quer dizer, de um número enquanto relação, é algo novo, digamos, né, considerando a nossa formação e as referências nas quais nós fomos tecidos. Então, eu acho que as dificuldades que nós todos enfrentamos são inteligíveis, são compreensíveis. Okay. Mas não tem outro caminho senão tentar inovar. Superar, né? Superar. A Ceissa do Tocantins já aguarda a gente. Oi, Ceissa. O questionamento é do gestor Salesiano Dionísio de Santana. Gostaria de saber como lidar com novas experiências que são apresentadas, pois na realidade, a maioria das escolas públicas, as salas são superlotadas e dificultando a realização das atividades. Boa noite e obrigado. Ceissa, muito obrigada pela sua participação, bom te ouvir de novo, bom esse retorno de vocês aí do Tocantins, tá bom? Obrigada. Professora Nilza, fique à vontade também, porque eu sei que a senhora queria comentar a pergunta anterior da Mônica, né? Bom, sobre o que a Ceissa fala, eu já vivi muito isso, eu sei que existem salas em que é muito difícil uma organização em grupos, por exemplo. Eu tenho optado, às vezes, quando é impossível formar grupos na sala ou não sobraria nem espaço para o professor transitar, fazer 3 grupos. Quer dizer, metade da sala fica tradicional, carteirinha atrás de carteirinha, que é altamente improdutivo do ponto de vista de aprendizagem em cada aluno, fica no contato direto com o professor, eu e Deus, lá o professor, e se eu não entender o que ele fala, nada mais me ajuda. O grupo não.
O grupo é um espaço de aprendizagem coletiva. Então, se você conseguir formar 3 grupos, e trabalho diversificado, dá uma atividade lá para os outros que estão lá nas suas carteirinhas. Ah, tem gente que se incomoda, professor, mas aqueles lá estão olhando o que nós estamos fazendo aqui no grupo. Mas ótimo, porque o que você está fazendo no grupo é o que você considera de mais importante. Então, realmente, as salas superlotadas, vamos fazer o número que der de grupos e revezar. Quer dizer, no outro dia, ou você conserva as mesas e troca as crianças, ou forma outros grupos, mas aproveitar a sala superlotada pela formação de grupos. Por que é bom formar o grupo? Porque você fala com o grupo, eles estão te ouvindo, eles vão discutir, as crianças vão se manifestar no grupo, porque ali diretamente em voz alta ela não manifesta, porque o grupo vai expor as suas conclusões, as suas estratégias. Então, é muito grande o ganho e eu acho que essa pode ser uma estratégia. Ok. E sobre a Mônica, ela perguntou sobre... Vamos fazer um intervalo rapidinho, professora? Hora de fazer uma pausa e depois do intervalo, nossos convidados fazem as suas considerações finais sobre o encontro de hoje. Até já. Você está acompanhando o 4º programa da série Conhecimento Matemático Desenvolvendo Competências para a Vida. E a partir de agora, nossos convidados destacam os principais pontos do debate de hoje. Eu quero começar pela professora Nilza. Eu precisei interrompê-la no bloco anterior. Por favor, a senhora conclua a resposta da Mônica e também as suas considerações finais. Ok, a Mônica perguntava que recursos um professor pode usar para... ela diz, sem o MMC, sem o MDC. Então, já foi indicado aqui um caminho que as trocas iniciais, porque o MMC possibilita o quê? A troca de a fração com determinado denominador por uma fração equivalente com outra. Essas trocas devem ser inicialmente feitas de uma maneira natural, as equivalências naturais. E as equivalências naturais são muito propiciadas quando eu trabalho com famílias de frações. Então, se você trabalhar com o meio, quarto, oitavo, com o terço, sexto, dozeavo, com o quinto, décimo, vinteavo, trabalhando com famílias, as crianças percebem relações que de outra maneira é mais difícil. Por exemplo, ela percebe que meio mais meio é 1/3, mas que 1/4 mais 1/4 é meio, que 2 vezes 1/4 é meio, que meio menos 1/4 é 1/4. Então, todas essas relações vão aparecendo que vão propiciar aquelas trocas de uma maneira mais natural. O segundo ponto que também daria um recurso é não usar o mínimo múltiplo comum, que, aliás, eu acho que isso deve ser banido mesmo até a 4ª série, como está nos PCN, ele não diz isso, mas ele não faz menção nenhuma a operações com frações. Seria usar um múltiplo comum, que funciona também como mínimo, e esse múltiplo comum pode ser o produto dos dois. Professor José Maurício, vamos lá, professor. Eu diria que um aspecto importante, eu acho, no estudo de fração, e que às vezes a gente esquece, é a questão da clareza, do significado deste número, desse número enquanto relação. Eu acho que isso ter bem presente essa questão para ir afastando, digamos, o conhecimento dos inteiros que antes havia, que ficam interferindo na compreensão desse novo conceito de número. Dentro disso, acho que o conceito de equivalência é um conceito muito especial, que eu acho que em qualquer que seja o trabalho ele vai estar muito presente, é um conceito muito importante de ter cuidado e fazer um esforço, eu acho, no sentido de diminuir a ênfase na questão perceptual e na questão operatória e oferecer uma variedade de situações em que de uso da fração nas práticas sociais, quer nas mensurações em que ele está sobejamente presente,
quer na preparação da comida, na distribuição, etc. Obrigada, professor. Professora Enan. Eu queria ressaltar 3 pontinhos, vamos ver se vai dar tempo. O primeiro é da dificuldade conceitual do professor. A gente, professor, como a gente tem aquela coisa, culturalmente o professor não pode errar, não pode falar que não sabe, né? Então a gente tem que romper um pouco com isso. Quando vocês falam assim, especialista no trabalho com frações, eu fico meio incomodado, porque na verdade dá a entender que a gente sabe tudo sobre isso. Mas eu penso que a gente tem que refletir sobre as dificuldades conceituais do professor, porque muitas vezes está sendo passado para a criança. Se o professor tem uma dificuldade conceitual, ele com certeza ele não vai fazer um trabalho com esse campo numérico, ele não vai fazer um trabalho com a qualidade que ele poderia fazer se ele tivesse segurança desse conceito. Então eu penso que o professor tem que primeiro ele se fundamentar, ele entender o número racional, não só o fracionário, mas o número racional, porque se ele entende o número racional, ele vai entender, que aí eu já entro no segundo ponto, que os números racionais eles não se limitam à fração e a fração não se limita à ideia de parte todo. Existem outras ideias que a gente usa e representa com o número fracionário e o professor tem que estar investigando isso. Não dá tempo da gente falar dessas outras ideias aqui, mas que vale a pena até para a gente ficar com a curiosidade. E o terceiro ponto é que se a gente bate na tecla de que número fracionário é menos utilizado que os decimais, então por que a gente continua insistindo em trabalhar primeiro a fração e depois os decimais? Por que não mexer nessa organização do trabalho com a matemática na sala de aula? São os 3 pontinhos para hoje. Obrigada. Bom, o 4º programa da série Conhecimento Matemático, Desenvolvendo Competências para a Vida, fica por aqui. Eu quero agradecer as presenças da Nilza Aguirre Bertoni, professora do Departamento de Matemática da Universidade de Brasília e também consultora desta série. Da Enan Lima Pires, professora do curso de Pedagogia para Professores em Exercício no Início de Escolarização, da Universidade de Brasília. E o professor do Departamento de Educação da Universidade Federal de Pernambuco, José Maurício Figueiredo Lima. Não perca o Salto para o Futuro de amanhã. Vamos debater o ensino e a aprendizagem da geometria. Até lá!